Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, dia 10 de março. O plenário do Supremo começa a julgar a constitucionalidade da chamada Lei do Direito de Resposta, questionada por associações de imprensa e Ordem dos Advogados do Brasil. Os ministros avaliam se a retratação ou a retificação espontânea impede o exercício desse direito pelo ofendido ou se prejudica a ação de reparação por dano moral. Este é um dos destaques desta edição. E você vai ver também. STF decide que é inconstitucional a comercialização de alvará de táxi. Parceria entre Conselho Nacional de Justiça e INPE vai permitir que dados do desmatamento na Amazônia sejam usados pelo Observatório do Meio Ambiente. E ainda, começa a primeira edição do intercâmbio acadêmico Por Dentro do Supremo. Por maioria de votos em plenário virtual, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que é inconstitucional a venda de alvará de táxi. Para explorar o serviço de táxi, o cidadão precisa de uma autorização do governo municipal. Em todo o país, a venda de um ponto de táxi é uma prática bastante comum. Em 2015, o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, entrou com uma ação no Supremo questionando a comercialização. Segundo ele, o livre comércio ou a transferência das autorizações é incompatível com a Constituição e cabe ao poder público controlar os destinatários da autorização e permitir que os interessados concorram a ela, sem favoritismo ou perseguições. A Lei 12.587 de 2012 permite que a autorização do serviço de táxi possa ser vendida a terceiros ou transferida a herdeiros do taxista em caso de morte. Mas a maioria dos ministros do Supremo decidiu que essa norma é inconstitucional. Para o relator, ministro Luiz Fux, houve verdadeira comoditização, ou seja, transformação em mercadoria das outorgas de serviço de táxi. Os critérios utilizados para o acesso à outorga devem ser objetivos, impessoais e isonômicos, tal qual em qualquer outra hipótese em que o poder público realize uma escolha alocativa de bens ou serviços escassos. O ministro disse também que o tratamento preferencial conferido aos herdeiros dos taxistas implica em restringir ainda mais a entrada dos demais interessados no mercado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, extinguiu a ação que questionava a proibição de exploração de jogos de azar pela iniciativa privada. A ação foi apresentada no Supremo Tribunal Federal pelo Partido Humanista da Solidariedade. A legenda pedia que a Suprema Corte declarasse que os decretos de lei de 1941 e 1946, que tratam sobre o tema, não foram recepcionados pela Constituição de 1988, o que, segundo o partido, causou um monopólio estatal na exploração dos jogos de azar no país. Ao analisar o caso, o relator, ministro Edson Fachin, constatou que o STF já analisa a possibilidade de exploração de jogos de azar pela iniciativa privada em recurso extraordinário com repercussão geral. Ele explicou que, apesar de tratarem do mesmo tema, a via da repercussão geral é a forma mais ampla, geral e imediata para resolver a questão. A Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado, CONACAT, ajuizou ação no STF questionando a proibição de reajustes para servidores, previstos na lei que instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. A norma também congela a contagem de tempo de serviço para fins de adicionais até o fim deste ano. Segundo a Confederação, a lei cria regras que interferem não só na independência e na autonomia dos entes federativos, mas também atingem a relação funcional entre servidores públicos de todo o país e respectivas entidades pagadoras. A CONACAT afirma que a norma se vale da crise instaurada pela pandemia como base para violações à Constituição Federal. A ADI será relatada pelo ministro Alexandre de Moraes. Na sessão plenária do Supremo Tribunal Federal desta quarta-feira, o ministro Dias Toffoli considerou constitucionais artigos da chamada Lei do Direito de Resposta e que são questionados em 3 ações no STF. O julgamento foi suspenso após o voto do ministro, que é relator dos 2 processos.
Os ministros começaram a julgar 3 ações diretas de inconstitucionalidade que questionam artigos da Lei Federal 13.188 de 2015, que dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social. As entidades que ajuizaram as ações no STF argumentam que essa lei atenta contra a liberdade de imprensa e de expressão e também ofende os princípios da ampla defesa, do contraditório, da igualdade das partes, do devido processo legal e do juiz natural. O relator das ADIs é o ministro Dias Toffoli. A Ordem dos Advogados do Brasil questiona o fato de a lei prever que o pedido de resposta seja analisado por um único juiz, enquanto que o recurso do veículo de comunicação exige análise por juízo colegiado, gerando assim, no entendimento da OAB, um evidente desequilíbrio entre as partes, comprometendo o princípio da igualdade. O dispositivo impugnado pelo Conselho Federal está efetivamente impugnado porque, na nossa avaliação, cria situação que restringe indevidamente as competências do relator enquanto juiz natural da ação, que incluem justamente a possibilidade de analisar a matéria e proferir decisões monocráticas. A Associação Brasileira de Imprensa, ABI, afirma que regras da antiga lei de imprensa foram revitalizadas na nova legislação com indisfarçadas alterações de texto. Entre elas, a fixação de um prazo muito curto de 24 horas para o ofensor se retratar. No entendimento da ABI, a arquitetura jurídica do texto, ora contestada, adota princípios de um regime de exceção, ao se mostrar desproporcionalmente desequilibrada, exigindo mais de uma parte do que de outra, impossibilitando a aplicação de uma defesa ampla e restrita. Para a Associação Nacional de Jornais, a pretexto de dar celeridade ao exercício do direito de resposta, o procedimento de retratação trazido pela Lei 13.188 afronta as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, entre outros. Ao prever, pelo menos na sua linguagem plena, expressa, uma obrigatoriedade da resposta e da reparação, o dispositivo cria uma inconstitucionalidade ao desconsiderar que a Constituição, no artigo 5º, inciso 5, se refere ao direito de resposta sempre proporcional ao agravo, e não a um direito de resposta como um direito amplo de participação de qualquer interessado no que se publica num determinado veículo de comunicação. O advogado-geral da União defendeu que seja declarada a constitucionalidade da Lei de Direito de Resposta. Ele destacou que o jornalismo é uma atividade a ser exercida com responsabilidade. Jornalismo é uma ciência. Sendo uma ciência, o jornalismo, no melhor sentido da palavra, é uma arte a ser exercida com responsabilidade, com a responsabilidade que se espera de quem exerce um imenso poder. E isso exclui quaisquer controles a priorísticos, mas não exclui a avaliação subsequente para permitir, por exemplo, o exercício do direito de resposta. Aliás, direito fundamental previsto no inciso 5º do artigo 5º da Constituição. Toffoli considerou constitucionais os dispositivos questionados nas ações e, com relação ao artigo 10, deu interpretação conforme a Constituição para decidir que é possível que o magistrado, de forma monocrática, determine a suspensão da decisão que concedeu o direito de resposta em razão do poder geral de cautela. Conceder, e aqui é a razão da procedência em parte, interpretação conforme, novamente, ao artigo 10, que também fora nele impugnado, tudo nos termos já lidos anteriormente. Depois do voto do relator, a sessão foi suspensa. Ficou bem claro, mas só para reforçar, eu tinha dito 2 processos, são 3 ações diretas de inconstitucionalidade nesse caso. O Supremo Tribunal Federal iniciou nesta semana a primeira edição do programa de intercâmbio acadêmico Por Dentro do Supremo. O objetivo é aproximar estudantes de graduação e pós-graduação da história e do funcionamento da Corte, além de incentivar a pesquisa e a produção acadêmica.
São 32 estudantes selecionados de várias regiões do país entre as 250 inscrições recebidas. Todos participam de atividades que começaram na terça e seguem até essa quinta-feira. São aulas, oficinas, debates coordenados por ministros do STF e que também contam com a participação de servidores do tribunal, além de juristas e convidados. No ano em que o tribunal completa 130 anos, na era republicana, os alunos poderão ouvir os ministros de hoje e de sempre contarem sobre importantes casos e seus bastidores, dialogar com professores que estudam a corte, ouvir ilustres advogados que já estiveram nesta nossa tribuna defendendo os direitos e as liberdades fundamentais. A primeira oficina foi nesta terça-feira para explicar as competências e o funcionamento das turmas do STF, momento importante para enfatizar a importância do debate nesses colegiados. Ao iniciar os trabalhos, o presidente da segunda turma, ministro Gilmar Mendes, saudou os intercambistas que assistiram ao julgamento. Aos 32 estudantes e pesquisadores dos 5 cantos do Brasil, formulo meus votos de boas-vindas e que tenham uma excelente experiência de intercâmbio. A primeira edição do programa Intercâmbio Acadêmico por Dentro do Supremo é realizada integralmente de forma virtual em razão da necessidade de distanciamento imposta pela pandemia. Veja a seguir, Justiça confirma que, na Paraíba, idosos de todas as faixas etárias têm prioridade de vacinação contra a Covid. Voltamos já. Foi por meio da Constituição Cidadã, como foi denominada por Ulisses Guimarães, que o povo se viu pela primeira vez protegido, seja pela inserção de direitos fundamentais, seja pela estrita divisão dos poderes no âmbito estatal, ou até mesmo pela inclusão de cláusulas pétreas, ou seja, a partir daquele momento, não importasse qual governo tomasse o poder, os direitos ali garantidos nunca mais poderiam ser suprimidos. O Conselho Nacional de Justiça e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, assinaram um protocolo de intenções que vai permitir o uso de dados registrados pelos sistemas de monitoramento da Amazônia Legal e do Cerrado pelo Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário, criado em novembro do ano passado para monitorar e promover ações de preservação. O terceiro integrante do acordo é o Conselho Nacional do Ministério Público. A parceria vai permitir que os promotores acompanhem em tempo real as imagens que indicam desmatamento ou possível foco de incêndio diretamente nos sistemas do INPE. Essa integração já vinha sendo testada em um projeto piloto no Mato Grosso do Sul. Somente no estado, mais de 600 demandas foram ajuizadas com apoio dos sistemas de geomonitoramento. No Acre, o Ministério Público Federal se reuniu com diversas entidades para discutir ações de saúde para o povo indígena Madija. A reunião entre o Ministério Público Federal, entidades governamentais, ambientais e representantes indígenas teve como foco a segurança alimentar do povo Madija e a promoção de ações de saúde para reduzir a taxa de mortalidade infantil na área do Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Purus, no Acre. No encontro foi tratado também a situação do Plano de Gestão Territorial e Ambiental, que será atualizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e pela Embrapa, com a ajuda da FUNAI. Ficou definido ainda que o Distrito Sanitário será o responsável pelo compartilhamento das informações sobre as estruturas das casas de farinha. E na Paraíba, a Justiça atendeu o pedido dos Ministérios Públicos Federal e do Trabalho e determinou que deve ser mantida a prioridade de vacinação contra a Covid-19 para idosos de todas as faixas etárias. Os ministérios entraram na Justiça depois que o município de João Pessoa disse que iria vacinar os profissionais de saúde que não atuam na linha de frente de combate à Covid-19 antes de pessoas idosas. A Justiça frisou na nova decisão que não se pode dar a mesma prioridade a todos os serviços de saúde e que, nesse momento de escassez de vacinas, devem ser priorizados os serviços que atuam no combate à pandemia e determinou, entre outras medidas, que a Prefeitura apresente uma lista com o nome de profissionais de saúde
que ainda deverão ser imunizados e que disponibilize de imediato as vacinas existentes em estoque aos grupos prioritários de idosos. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, decidiu manter a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a um trabalhador rural, reconhecendo o período em que ele atuou em condições especiais como mecânico. A aposentadoria especial é um direito de quem trabalha exposto a agentes nocivos, aqueles que podem causar prejuízos à saúde ou à integridade física ao longo do tempo. Antes da reforma da Previdência, ou seja, antes da emenda constitucional 103, bastava você comprovar a efetiva exposição aos agentes nocivos, sendo de forma habitual e permanente, pelo período de 15, 20 ou 25 anos, a depender do agente exposto. Mas como o entendimento sobre quais atividades podem ser consideradas especiais não é pacífico, muitas vezes pedidos de concessão dessa modalidade de aposentadoria acabam na justiça. Foi o que aconteceu com um trabalhador rural que pretendia se aposentar por tempo de contribuição, mas precisou procurar a Justiça Federal para que o período que ele trabalhou como mecânico fosse considerado especial e somado ao tempo trabalhado no campo. Ao analisar o caso, a primeira turma do TRF da Primeira Região ressaltou que a documentação juntada ao processo e as testemunhas apresentadas comprovam o exercício da atividade rural e também o trabalho como mecânico. A turma destacou que, no caso, o homem já tinha mais de 35 anos de serviço. O colegiado ressaltou ainda que, na profissão de mecânico, há a manipulação constante de produtos químicos. Os principais agentes nocivos inerentes à profissão de mecânico são ruídos, hidrocarbonetos e óleos minerais. Presente esses agentes nocivos, a atividade de mecânico deve ser considerada especial. Por falta de confirmação de testemunhos em juízo, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu despronunciar acusados de homicídio. A despronúncia ocorre quando a decisão judicial que reconheceu os indícios de autoria de um crime é revertida. No STJ, em razão da ausência de confirmação na fase judicial dos depoimentos testemunhais prestados durante o inquérito policial, a 5ª turma concedeu habeas corpus para despronunciar 3 réus acusados de homicídio. De acordo com os autos, a pronúncia dos acusados foi fundamentada em 2 depoimentos extrajudiciais. No primeiro, a testemunha não confirmou em juízo as suas alegações à polícia. E a segunda testemunha não foi localizada para que as declarações fossem repetidas. Mesmo assim, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a pronúncia e considerou suficientes os indícios de participação dos acusados no crime para levá-los ao Tribunal do Júri. No STJ, o ministro Ribeiro Dantas lembrou que no Estado democrático de direito, a convicção do magistrado deve ser extraída das provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. Para o ministro, a prova produzida extrajudicialmente é formada sem o devido processo legal. A turma entendeu que manter a pronúncia dos acusados significaria admitir que a prova produzida no inquérito é suficiente para submeter um réu ao tribunal do júri, sem a necessidade de confirmar nenhum elemento de prova na fase judicial do processo. Diante desse entendimento, os ministros concederam habeas corpus de ofício aos réus para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça Gaúcho e despronunciar os acusados. A decisão foi unânime. E no próximo bloco, no Mato Grosso, medidas protetivas para dar segurança às mulheres vítimas de violência são feitas somente pela internet. Nós voltamos já. A principal finalidade de uma Constituição é fazer com que haja um ordenamento jurídico unitário e sistêmico em que as leis posteriores sejam com ela compatíveis. E é nesse contexto que surge o controle de constitucionalidade, um instrumento eficaz para averiguar se uma lei está ou não em consonância com a Constituição. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral participou hoje por videoconferência da abertura do ciclo eleitoral da Democracia Digital 2021, realizado em Lima, no Peru. Luiz Roberto Barroso comentou sobre a realidade brasileira frente à influência das fake news no processo eleitoral.
Os especialistas se reuniram virtualmente no primeiro fórum do ciclo eleitoral da Democracia Digital 2021. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, falou sobre os esforços do TSE para combater a desinformação durante as eleições de 2020, principalmente em meio à pandemia do novo coronavírus. Foi criado um plano de segurança para evitar que a votação se tornasse um novo foco de contaminação. Também foi feita uma operação de guerra para enfrentar as fake news, disse o ministro. Ele ainda frisou que o TSE continua a se preparar para enfrentar a desinformação nas eleições de 2022, que para o presidente, como em todo o mundo, conta com extremismos e o medo permanente do autoritarismo. Continuamos nos preparando para enfrentar las fake news en las elecciones de 2022. Y acá también el año vivimos, como ustedes en Perú y todo el mundo, una gran polarización con populismos, extremismo e o temor permanente de autoritarismo. A secretária-geral da presidência do TSE, Aline Osório, complementou, informando que o início do planejamento para o pleito de 2020 foi ainda em 2019, depois que não somente políticos, mas também a Justiça Eleitoral foi atacada durante as eleições de 2018. Por isso, há 2 anos, a Corte criou um programa para enfrentar a desinformação. Ele era composto por 3 pilares: combater a desinformação com informação correta, capacitar o público e os membros da Corte e, por fim, controlar comportamentos inautênticos. Mais de 60 entidades e organizações se uniram ao programa. Os participantes também frisaram a importância da troca de experiências às vésperas das eleições no Peru, que vão ocorrer no dia 11 de abril. Atualmente, no Peru, estamos vivendo um cenário complexo de eleições, pandemia e desinformação. Portanto, temos que ficar muito espertos para sensibilizar, agir e educar com responsabilidade, disse a diretora fundadora da D&D Internacional, Democracia Digital, Elaine Ford. Portanto, há que estar muito atentos. É necessário advertir, sensibilizar, educar, actuar muito responsavelmente. 2 palestras online estão previstas para esta quinta-feira, dia 11 de março, dentro da série de eventos da Semana Nacional da Mulher, promovida pela Justiça Eleitoral. Os tribunais regionais eleitorais debatem o que querem as mulheres. Os eventos são transmitidos pela internet e vão até sexta-feira para lembrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. Às 16h, o TRE Gaúcho vai transmitir a palestra As Filhas de Eva Querem Votar, uma história da conquista do sufrágio feminino no Brasil. O evento vai ser transmitido ao vivo pelo canal da Escola Judiciária Eleitoral do Rio Grande do Sul no YouTube. E à noite, a partir das 6h, o TRE Paraibano transmite pelo canal oficial no YouTube a palestra Mulheridade e Poder, Histórias de Lutas e Conquistas. A medida protetiva é uma importante ferramenta para garantir a integridade física das vítimas de violência doméstica. Em Mato Grosso, o procedimento está 100% digital, o que significa mais agilidade da justiça no combate a esse tipo de violência. Veja como isso pode fazer a diferença na vida de quem já sofreu agressão. Antes, o medo. Faz escândalo, me xinga na porta da minha casa. Amanhã ele já está com o carro me vigiando na porta da minha casa para ver que horas eu entro, que horas eu saio, me impedindo de ter a minha liberdade exercida. Hoje, a proteção. Hoje eu estou na 2ª medida protetiva, né? Para mim foi um diferencial, que foi um tempo que eu ganhei para cuidar da minha saúde mental, né? E saúde mental não tem preço. Para garantir a integridade das mulheres que são vítimas de violência doméstica, nas 4 maiores cidades de Mato Grosso, mais de 15 mil medidas protetivas foram expedidas pelo Judiciário. E essa é a principal ferramenta para afastar o agressor e proteger a vítima. Mato Grosso está 100% digital. Medida protetiva sai da delegacia, já vai para o juiz. Com a medida protetiva, o agressor não pode frequentar os mesmos lugares que a vítima, não pode se aproximar da vítima, não pode entrar em contato com a vítima por qualquer meio de comunicação. A medida protetiva pode ser solicitada pela vítima quando ocorrer um
dos 5 tipos de violência doméstica previstos na Lei Maria da Penha: a física, moral, psicológica, sexual e patrimonial. Ela pode procurar qualquer delegacia, caso o município dela não tenha uma delegacia especializada. Caso ela não queira ir na delegacia de polícia, ela pode procurar um advogado, o Ministério Público ou a Defensoria Pública. Após a medida protetiva, a Patrulha Maria da Penha entra em ação. Um importante serviço da Polícia Militar, em parceria com a Justiça, que acompanha de perto as vítimas, levando mais segurança a quem tanto precisa. É ter esse contato próximo, é fazer as visitas frequentemente. Então, assim, estar sempre mesmo acompanhando a situação daquela vítima. O objetivo é que o agressor, diante da medida protetiva, saiba que o Poder Judiciário já tem o processo, já deferiu os limites para ele, as medidas cautelares, e que qualquer ato que ele tome só vai piorar, prejudicar a situação dele. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma excelente noite para você e até amanhã.